Notícias tristes vindas de Portugal, porque subiu para 16 o número de mortos no acidente com um dos teleféricos mais famosos de Lisboa. Segundo serviços de emergência, o vagão que liga a Praça do Rocio ao bairro Príncipe Real descarrilou. Frederico Duboc, mestre em Relações Internacionais, editor de opinião de O Tempo. Ô Fred, esse acidente aí, né, a gente tá falando de, a maioria das pessoas ali, turistas, né? Sim, foi um acidente muito forte, muito grave, né? Está mobilizando não só Lisboa, mas a Europa, né? Hoje de manhã nós já tivemos condolências, inclusive do Papa Leão XIV, né? Em relação a essas vítimas. Fazendo um resumo, ontem, né, 18 horas, horário de Lisboa, mais ou menos 2 horas da tarde, por volta disso, horário de Brasília. Esse elevador da Glória, né, que é um que a gente chama de funicular, né, é um tipo de um trem, né, que ele é puxado por cabos para subir uma ladeira, uma área montanhosa. Ele perdeu o controle, né, parece que o cabo se rompeu, a primeira informação das investigações. Ele desceu e na curva ali da Calçada da Glória, que é a ligação ali da parte mais baixa para a parte alta de Lisboa, ele tombou e atingiu um edifício, né? Chegou-se a falar hoje de manhã em 17 mortos, a Proteção Civil de Lisboa corrigiu, né, e esse número foi anunciado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, para 16 mortos, em torno de 21 feridos, 5 deles de forma grave. O consulado do Brasil na Europa confirmou que um dos feridos é um brasileiro. Ele foi atendido no Hospital Amadora Sintra, né, e liberado porque ele tinha ferimentos leves. Mas outros turistas, né, de outros países também estão entre as vítimas, né? São 2 espanhóis, 2 alemães, um francês, um italiano, um suíço, um canadense, um coreano, um marroquino e um cabo-verdiano, segundo informações da France Press, né? Esse é um acidente muito impactante, porque é uma área turística muito visitada, e ela também é muito utilizada pelos moradores de Lisboa como transporte ali para facilitar o acesso, né? Para você ter uma ideia, são mais de 3 milhões de passageiros ano nesse elevador da Glória. Ô Fred, já existe algum indício do que pode ter acontecido, não? Sim, há algumas investigações. A gente primeiro pode mostrar o local onde aconteceu. Nós fizemos um mapa que mostra exatamente essa trajetória, né? Essa linha verde aqui é exatamente a Calçada da Glória. O local do acidente é perto da curva, né? Quase um dos pontos mais altos. Essa trajetória toda tem em torno de 260 metros, há uma diferença de altura de mais ou menos 40 metros. Né? E deve ser uma inclinação muito grande também. Exatamente. Você vê pela foto, né, que nós mostramos assim, é como se ele viesse num ângulo encaixado nesses trilhos, e ele possui um motor elétrico e um sistema de cabos de aço com contrapeso para fazer a sustentação e garantir essa tração, né? Então, a suspeita até o momento é que esse cabo dos contrapesos ele tenha se rompido, né? Segundo o jornal Diário de Notícias de Portugal, há um questionamento com relação à empresa que faz a manutenção desse funicular, né? Que é uma empresa chamada MNTC, Serviços Técnicos de Engenharia. Né? Ela encerrou o contrato dela em 31 de agosto, foi um contrato assinado em 2022, né? A princípio por 12 meses, prorrogáveis por mais 36 meses. Foi um contrato de em torno de 1,2 milhão de euros. Né? Há vários questionamentos sobre como estava sendo feito essa manutenção. Em maio foi comunicado que houve uma paralisação desse serviço para manutenção. Houve uma manutenção preventiva agora em 2024, avaliando exatamente a questão dos cabos de aço. Né? O Diário de Notícias levanta um dos problemas, né? Levantou suspeitas em relação a essa empresa MNTC,
justamente porque o principal negócio dela não é a manutenção de trens, mas o carro-chefe dessa empresa seria a manutenção de piscinas. Mas isso é um questionamento que vem no bojo da crítica à terceirização desse serviço, né? Não especificamente contra essa empresa, mas ao passar para a iniciativa privada a manutenção desse funicular. Então essas são algumas das informações que a gente tem da imprensa portuguesa com relação ao serviço. Ô Fred, esse acidente inclusive nos faz lembrar, a gente está vendo as imagens ali na tela, né, o que aconteceu com o bondinho no Rio de Janeiro, que matou 5 pessoas e deixou mais de 50 feridos, né? Aí imediatamente a gente pensa um bondinho lá, uma espécie de bondinho, um teleférico, a gente já traz para cá. E aqui, como é que será que tá, né? Isso. Olha, o acidente do bondinho foi em 2011, foi 28 de agosto de 2011, num domingo. O bondinho, que passa ali no Arco da Lapa, Santa Teresa, era uma atração bastante turística. É uma característica diferente, ele não é um funicular, ele não é ele é um veículo elétrico, né, sobre trilhos. O funicular é um veículo elétrico guiado por cabos. Então ele não tem essa mobilidade igual a do bondinho. O problema do bondinho, segundo foi em 2011, foi um acidente com um problema nos freios, ele perdeu o controle dos freios, tombou numa curva e atingiu um poste. Como você falou, foram 6 mortos, 6, né? Mais de 50 feridos, incluindo turistas franceses, americanos e portugueses, né? Na época foi feita uma investigação, o bondinho ficou parado até 2015. Essas imagens que nós estamos vendo da AFP é exatamente da época em que houve a retomada, em 2015. Né? Então, como está a situação hoje? O bondinho de Santa Teresa, ele passou recentemente por a primeira fase da revitalização, um projeto de em torno de 70 milhões de reais para fazer a atualização dos trilhos, das vias de deslocamento e os cabos aéreos, né, de abastecimento da energia. Né? Por quê? Porque em 2011 as investigações apontaram problemas graves de manutenção, certo? Utilização de peças gastas, utilização de peças desgastadas, um controle mais falho, né, o que foi apontado na investigação. Então, por isso que está sendo feito esse processo de revitalização, porque além dele ter uma função turística, né, muito forte, ele tem uma função de atendimento às comunidades ali da região, que são mais ou menos 40 mil moradores ali. Então, o bondinho, ele hoje está numa movimentação menos intensa do que antes de 2011, e a ideia é de que ele volte complementando toda essa diversificação de rede de transporte coletivo que o Rio implanta hoje, né?